Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 21 do livro de vocês, tá? Que fala sobre os pronomes relativos, orações adjetivas e regência verbal. O pronome relativo é o conector introdutor das orações subordinadas adjetivas, estudadas, no nosso capítulo anterior. Esse tipo de palavra desempenha uma dupla função coesiva, pois além de conector, retoma a palavra antecedente. Já é sabido que uma oração subordinada adjetiva se inicia com um pronome relativo. Então, quando houver um pronome relativo, haverá seguramente uma oração subordinada adjetiva. Aí nós temos o que, qual, quem, como, onde, quanto, tá? Como pronomes relativos. O que pode vir ou não antecedido de preposição, desempenhando diversas funções sintáticas. Aí nós temos, a pessoa a que me refiro é inteligente. Então, esse a que é o meu objeto indireto, referente ao verbo refiro. Referir, no caso, Outro. Esta não é a canção que nós esperávamos, que objeto direto, referente ao verbo esperar. E os princípios a que ele era fiel ainda existiam. A que é o meu complemento nominal referente ao adjetivo, ao nome fiel, certo? O qual, a qual, os quais e as quais. Valem para esses pronomes as mesmas observações formuladas para o que. Diferentemente do que, esses pronomes são variáveis, ou seja, eles são flexionáveis em gênero, feminino, masculino e número singular e plural, sofrendo alterações como crase e combinação diante da preposição. Então, a pessoa a qual me refiro é inteligente. Então, aí eu recebi, crase, o fenômeno da crase, que foi A mais A ali. E tenho o a qual como o objeto indireto referente ao verbo referir, tá? E assim por diante. O pronome quem, a exemplo do que, é reconhecido como pronome relativo quando equivale ao qual, a qual e as suas variações. Sempre será preposicionado e pode ter diversas funções sintáticas. Agora, uma coisa muito importante: o quem só será aplicado a pessoas, nunca a coisas, tá? Então, a pessoa a quem me refiro é inteligente. Me refiro a ele, tá? Então, aí, objeto indireto. Pronome como. Sendo o pronome relativo, o seu antecedente sempre será vocábulo do tipo meio, modo, maneira, jeito. Pode ser um adjunto adverbial de modo ou meio também. Então, o modo como apertou minha mão foi convincente. Então, aí o como é o meu adjunto adverbial de modo. Cujo, cuja, cujos e cujas. São pronomes relativos que traduzem normalmente a noção de posse. Na frase, aparecem entre dois substantivos e concordam com o segundo. Então, podem vir ou não antecedidos de preposição, mas possuem, na maioria das vezes, a função sintática de adjunto adverbial. Exemplo: os compositores de cujas músicas mais gosto são o Noel e o Chico. Então, cujas aí é um adjunto adnominal, tá? E outro exemplo: a vacina cuja descoberta foi anunciada é eficiente. Então, cuja aí, no caso, é um complemento nominal, certo? Pronome onde. Como pronome relativo, é equivalente a no qual, na qual, nos quais e nas quais. Funciona sempre como adjunto adverbial de lugar
e por isso só pode ser empregado para indicar lugar. Exemplo: no bar onde nos encontramos predominava a alegria. Então, onde, adjunto adverbial de lugar. Atenção! Aquele foi um momento onde todos se sentiram emocionados. Essa frase está incorreta, tá? Não se utiliza o onde nessa situação. Não pode ser empregado indicando tempo. Em ideias não locativas, recomenda-se o uso das formas em que, no qual e na qual. Então, aquele foi um momento no qual todos se sentiram emocionados. Em que todos se sentiram emocionados, tá? E não onde. Pronomes quanto e quantos. Seus antecedentes são sempre tudo ou todos, respectivamente. Sua função sintática é determinada da forma como é feita o para quê. Então, todos quantos chegaram serão atendidos. Agora, pronomes relativos e a regência verbal. Com relação aos verbos, é oportuno recordar alguns dos que merecem cuidado especial quanto à regência e que, inclusive, elucidam o texto que deu início ao capítulo. Então, gostar, verbo transitivo indireto e se constrói com a preposição de. Ela é a pessoa de que gosto. Assistir, quando significa presenciar, ver, é transitivo indireto com a preposição a. Você gostou do filme a que assistimos? Atenção, a preposição não cabe ao verbo quando ele significa dar assistência, de prestar ajuda, tá? De ajudar. Aí ele vai ser transitivo direto. Verbos lembrar e esquecer, quando empregados pronominalmente, se constroem com objeto indireto com a preposição de. As histórias de que todos se lembravam eram realmente fascinantes. Agora, a preposição não cabe quando os verbos são usados sem o pronome. As histórias que todos lembravam eram realmente fascinantes. Percebam que na oração anterior eu disse se lembravam. Eu usei o pronome oblíquo, tá? Se. Isso fez com que eu necessitasse da preposição de no momento que eu usei o que. Então, as histórias de que todos se lembravam. Agora, se eu não utilizo o meu verbo pronominal, ou seja, eu não utilizo o pronome oblíquo junto ao verbo, eu não necessito da preposição, tá? Então fica as histórias que todos que todos lembravam, tá? Então aí o meu verbo será transitivo direto. Verbos ir, comparecer e chegar. São verbos que, indicando o movimento, se constroem com a preposição a ou aonde. Exemplo: o lugar aonde chegamos está muito mudado. Ou Salvador é a cidade a que iremos. Atenção! Verbos que não indicam movimento, como morar, estar, se constroem com a preposição em ou onde, sem o a, tá? Então, o lugar onde moramos está mudado. Salvador é a cidade em que estaremos. Verbo aspirar. Quando significa pretender ou almejar, é transitivo indireto com a preposição a. Então, a vaga a que ele aspira não está mais disponível. Agora, quando o verbo aspirar significar inspirar ou cheirar, não receberá preposição. Então, será transitivo direto.
Todos aspiravam o ar poluído da grande cidade. Todos respiravam, certo? Então é isso. Um beijo e tchau.